começando. Então, bem-vindo, pessoal. Estejam aqui conosco. Bem-vindos ao nosso quarto episódio aqui do Podcai. Desde já eu peço para vocês aí darem um like, curtirem aí o nosso material, o nosso episódio, tá? E eu gostaria aqui de dar boas-vindas aos meus irmãos, Calil e Fabiano. Bem-vindos, meus amigos. Fala você. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez em mais um episódio aqui do Podcai. É isso aí, gente. Então, hoje nós temos a presença de uma convidada ilustre aqui. Ela é uma querida, uma pessoa que a gente conheceu há pouco tempo. Quanto tempo? 6 meses? Talvez um pouquinho mais. Fevereiro. Uau. Tem quanto tempo? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro? 10 meses. 10 meses. Passa rapidamente, hein? Gente, quem é de letras tem um pouco mais de dificuldade aí E pra como fazer tem dificuldade, viu? Tatiana Espíndola. Tati, bem-vinda. Obrigada, Já gente. queremos antecipadamente agradecer você aí por estar aqui com a gente e compartilhar com a gente esse recorte, né, da sua história com a Emobdata. A gente achou muito interessante essa pauta e eu acho que além de você, né, estar vivenciando aí uma coisa diferente na sua vida, você vai poder ajudar e compartilhando essa história com as pessoas. Então, bem-vinda. Legal. Bom, eu agradeço o convite, né? Vocês sabem que eu visto a camisa da Rede Kai, muito então, assim, demais. precisou, vocês podem... Ela chegou falando, não sei se precisava estar com a camiseta da Rede K. Eu ia te perguntar ontem, eu falei, se eu vou com a camiseta? Eu falei, já que eu tenho... Demais. Vou usar. com a Isso aí, tamo camiseta, junto. né? Maravilha. E eu agradeço mais uma vez o convite, acho que é bem legal a gente falar sempre sobre empreendedorismo, das dores e as alegrias que é, né, ser Sim, empreendedor, sim. principalmente no Brasil. E assim, falando um pouquinho da minha empresa, eu tenho uma imobiliária, né, a gente trabalha com venda e locação. E a gente atua na Zona Sul, que é a região do grupo Origem, do qual eu faço parte ali da Vila Olímpia, né? Santo Amaro, Moema, Campo Belo, ali é a região que eu trabalho, né? A imobiliária está na Chácara Santo Antônio. E atualmente eu fiz uma alteração na imobiliária, porque eu tinha uma administração de locação. E aí eu senti a necessidade de fazer uma parceria que absorva... Mas calma, meu amor. Vamos segurar aqui a audiência do negócio. A gente vai falar sobre isso. Ô, Tati, mas antes, vamos voltar um pouquinho. O que você fazia antes de você ir trabalhar, antes da Emobdata existir? Então, fala um pouquinho sobre o teu histórico aí. Eu sou corretora de imóveis há 17 anos, mas desde os 13 eu trabalho com vendas. Tá. Tem um tempinho, não vou falar qual, né, por conta, né. Você trabalha com venda desde os 13 anos? Desde os Olha 13 só. anos de idade eu trabalho com venda, é uma coisa que, assim, foi muito... Eu morava em Campos do Jordão, né, falando rapidamente, né, não contar a história Conta de pra vida. gente. Eu morava em Campos do Jordão, uma cidade turística, minha mãe trabalhava numa pizzaria na época lá, e sempre que tinha, assim, final de semana ou feriado, as lojas, os estabelecimentos comerciais, eles contratavam freelas para fazer ali, né, trabalhar final de semana. E aí eu enchi o saco da minha mãe, eu quero trabalhar, eu preciso do meu dinheiro, eu quero comprar um tênis, eu comprava muito disco, né? Na época, eu já denunciei um pouco a idade. Disco. Era Era da da época época do do gostava de rock, né? Eu gosto de rock. Roqueira, Eu sou né? do rock, Ah. sou do rock. E aí, assim, para ter, né? Não que a gente precisasse que eu trabalhasse, mas eu queria começar a minha independência. E aí eu já comecei a trabalhar com essa idade, final de semana, feriado. E desde então trabalhei com vendas desde sempre, né? Eu sempre trabalhei com vendas. E em 2005, eu entrei no ramo imobiliário. E aí, vendas em geral? Sempre, O que geral. que você Já vendia? vendi consórcio, já vendi antiguidade, já vendi imóveis planejados, roupa, trabalhei em shopping de adolescente. Eu já não sabia disso. E a Tati não tem... Mas eu vendas não é um diria... negócio muito maluco. Mas né? eu não diria que a Tati tem cara de vendedora desde os 13 anos. Sim. Trabalhei muito em incrível. shopping, trabalhei Não, muito acho em O que você ia falar? Isso. Não, eu falo porque vendedor, assim, eu nunca esperei ser vendedor na minha vida, né? Até porque eu não era uma pessoa que gostava muito do não. E vendedor, o não. é o seu Lidar dia a com o dia. não. O não você já tem. o não. Vamos ao sim, né? Vamos ao sim. Mas depois que você começa e descobre isso, né?
é muito prazeroso. Eu Não, falo que hoje eu não faria outra coisa se não fosse vender. Você realizar uma venda, eu acho que para quem é do comercial, é um desafio todos os dias, né? Então, assim, no ramo imobiliário, a gente trabalha com grandes valores, né? Você teve isso de casa? Seus pais trabalham com isso ou não? Assim, minha mãe sempre foi gerente comercial, meu pai também, eles sempre gerenciaram estabelecimentos e tal, mas a questão é que a gente sempre precisou trabalhar, né? Tá. Sempre tinha essa questão do trabalho. E o que era mais fácil e que dava mais dinheiro, sempre vendas, né? Porque você sempre comissionado. Então, vendas tem um negócio meio maluco. As pessoas falam assim, não deu certo pra nada, vai ser vendedor. Já ouvi muito isso. E essa é uma mística péssima, porque vendedores tem que ser especialista, você tem que conhecer o produto, Vai você se tem que ser construindo um conceito de vendedor errado. Sim. Muitas vezes tem essa visão. Não deu. Vai vender alguma coisa. Não tá a necessidade de autoestima. Porque tanto não. Poxa, porrada, né? Porrada. Comigo foi. Não, exatamente. Se você tem uma autoestima baixa, não vá trabalhar com vendas ou trabalhe isso até de uma forma de você se superar. Porque você precisa... eu costumo dizer, na imobiliária, a gente começa a venda, a gente tem várias etapas de venda. Então, a gente vende primeiro o anúncio no portal. Depois, a gente vende a visita. Aí, depois que a gente vendeu a visita, a gente vende a proposta. Então, são várias etapas. o avanço, que, assim, não né? é assim, tipo, fiz a visita, já está vendido. Não, você tem que... E aí, você vende o contrato, e aí até a finalização. Legal, né, gente? É legal ver isso numa outra ótica, né? Mas eu imagino no imobiliário, né? Nunca vendi nada nesse sentido. Mas, poxa, acho que... Porque, assim, você vende sonho, né? Exatamente. Poxa, quando a pessoa entra... Na boa, acho que o sorriso no rosto, assim, deve ser uma coisa... Deve lavar a alma, literalmente. Assim, eu tive vendas, assim, memoráveis na minha vida, assim, de tanto para mim quanto para o cliente, né? Só falando, assim, como eu caí de paraquedas no ramo imobiliário. Eu trabalhava com obras há 8 anos. Tá. Também, assim, fazia projeto, vendia e fazia projetos também, né? Com antiguidade ou móveis planejados. E aí, um belo dia, eu estava fazendo a faculdade de arquitetura e resolvi entrar em contato com imobiliárias para oferecer o projeto de reforma. Fazia sentido, estava começando a querer montar uma equipe e tal, ainda estava acho que no 3º ou 4º semestre da faculdade. Mas já tinha essa experiência com decoração. Você se formou de negócio. Eu já estava ali. Você se formou em quê, Tati? Eu não acabei me formando em arquitetura. Você começou a arquitetura. Eu comecei a arquitetura, aí foi uma coisa muito louca, porque assim, eu estava ali já, minha vida vai ser, eu vou trabalhar em obra e não sei o quê, tarará, eu tinha acho que 29 anos na época. Já estou denunciando aqui a minha idade. E aí foi quando eu fui conversar com um dono de imobiliária, na Lapa, que era uma região que eu nem trabalhava, comecei a pesquisar. Ele veio aqui bater um papo. Eu falei, vou. Aí eu falei, olha, eu sou decoradora, estou começando a faculdade de arquitetura, já faço projeto de interiores e tal. E o que você acha da gente fazer uma parceria e oferecer o projeto? Ele falou, vou te oferecer vou te fazer uma proposta melhor. Trabalha aqui como corretora e você vende os imóveis, aluga os imóveis e se você conseguir os projetos, você fica com os projetos para você. E aí foi. Então, baita oportunidade. Uma porta, né? Porque para mim, eu ia conhecer muito o proprietário, eu ia conhecer muitos imóveis, eu ia conseguir formar uma carteira, então, mas eu estava com o pensamento na decoração, no projeto, não estava no projeto. Como muitos de nós, a gente foca num negócio, aí vem aqui. Porque assim, quando eu comecei na corretagem, ainda se tinha aquela mentalidade de que a pessoa não deu certo em nada, aposentou, virou corretor de imóveis. Tanto que assim, a imobiliária que eu trabalhei, nada contra os idosos, mas eram só senhores, assim, já o pessoal mais velho, já estava ali mais tranquilo, tal. E aí foi quando eu fiz a minha primeira venda, eu ofereci o projeto para os clientes, falei, o que vocês acham? Eu faço o projeto? Não, meu primo, ou a mulher do cara fazia, não, vai fazer. Não, tá bom, beleza. E continuei o trabalho.
Só que, ao mesmo tempo, eu já fui abandonando a parte de obra. Eu já fui gostando ali. Não, tem que Se visitar, tem que fazer, mostrar, tem que tal. fazer a visita e tal. E eu comecei a achar mais dinâmico do que o trabalho. Network na veia. Não, Senta aqui, vamos ali tomar um café. Vamos ali, então. E era uma época que a gente não tinha, assim, muito... As imobiliárias não tinham site. Elas tinham um site institucional. Era na unha. Era na unha. Negócio. Você Não colocava... tinha rede social, Não tinha não tinha Não tinha Classificado internet. de rede imóveis. social, não tinha. O classificado de imóveis era jornal. E então, o que a gente fazia? A gente ficava ali a semana inteira convencendo o dono da imobiliária que o nosso imóvel tinha que ir para o jornal. Porque o nosso imóvel, o imóvel que a gente estava trabalhando era o melhor. Sim. E aí pegava o cliente, sábado normalmente, punha dentro do carro e vamos visitar 5, 6 imóveis e ele nem Na sabia o que raça. ele ia ver. Nossa nem Senhora. sabia o que ele ia ver. Olha isso. Era isso. O Fabiano tava contando das histórias, né? De quando vende ou aluga. Você falou que tem várias histórias incríveis. Tenho. Conta uma pra gente. Eu tenho uma pergunta também sobre isso, tá? Qual foi o item de antiguidade mais curioso, memorável que você vendeu, já que você começou nessa época? Nossa, o item mais... Você fala, aquilo tá na minha cabeça até hoje. Olha, eu trabalhava numa empresa que era uma empresa que trabalhava com objetos de Minas, né? Tiradentes, essas coisas. E foi assim, foi muito engraçado porque a gente vendia muitas fontes. E a gente vendeu uma fonte para o Abílio Diniz. Fonte, fonte Fontes aquela de pedra água, mesmo, de pedra e tal. Eu não conheci o Abílio Diniz, tá? Porque eu era vendedora, a gente não tinha acesso. Clientinho esse aí. Não, e ele nem ia na loja, quem ia era arquiteta, né? Por isso que eu comecei a gostar da arquitetura, que eu falei, nossa, eu vou trabalhar com esse pessoal, né? E aí a gente vendeu essa peça. É legal, era uma peça legal, bonita, tal. Eu não vou saber hoje quanto ela valeria, mas vamos falar em torno de 50, 60 mil reais, mais ou menos. Tá. Legal. Legal. Aí conversando com a arquiteta, porque eu fazia também esse trabalho com os arquitetos desse pessoal. E aí eu falei, mas para que vai ser essa fonte, né? Eu quero saber. Não, é só para quando ele chegar em casa e jogar a chave dele. Meu Deus. Olha só. Ou seja... Tem gente que joga moeda, ele joga a chave. O Abílio Diniz é um case vivo. É um case vivo, Se você quiser saber o que é um case vivo, vai ter que assistir o episódio 3 do Podcast. Exatamente. Abílio, Tu viu esse case. Abílio Diniz, onde está essa fonte que a Tatiana vendeu pra você, Ele hein? nem vai lembrar. Será que ele tá jogando chave na fonte? Eu acho, assim, já tem uns 20 anos, pelo menos, para mais até hoje. Mas... E vamos pro exemplo mais incrível, assim, de venda? Então, aí só para finalizar, como eu fiquei no mercado imobiliário, aí eu comecei a me apaixonar pelo mercado imobiliário num todo, né? Eu comecei a trabalhar ali na Lapa, Perdizes e tal, e aí abandonei total. Porque assim, já no momento eu já não estava mais oferecendo projeto para os clientes. Sim. Aí fiquei no mercado. Aí fui trabalhar em outras imobiliárias e tal. E a gente tem muito assim, no começo é muito difícil para o corretor, né? E assim, tem venda, não tem venda. Como eu falei, eu trabalho com vendas desde os 13 anos, mas quando você entra no mercado imobiliário, esquece tudo que você aprendeu. É outra coisa, é outra metodologia. Você aprende tudo. Você aprende tudo de novo. Então, você entra no mercado imobiliário, você acha, vai ser mole, eu vou vender. Não é. Por semana. Não, imagina, não. Então, e eu lembro assim de uma venda, assim, uma história que eu sempre conto para minha equipe, porque é uma história muito motivadora. Eu estava para desistir da corretagem, era um final de ano, estava chegando o Natal, a gente costumava ter em lançamento pré-vendas. Então, você tinha ali, chegava antes do lançamento, você tinha 50 fichas do cliente. E, às vezes, você fechava ali uns 5, 6. Eu tinha, acho que 150 pré-vendas e não fechei nenhuma. Nossa Senhora. E final de ano, Natal chegando, aquela coisa, tal. E aí eu tinha uma única pré-venda de um cliente no Guarujá. Eu não tinha grana para ir para o Guarujá. Eu tinha acho que R$100 na carteira, se a gente for falar assim, o dinheiro de hoje dava uns R$300. Era o dinheiro da gasolina e do pedágio. Pra ir, né? Ir. Aí a minha gerente, na época, chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho
uma vaga para você ir para o plantão do Guarujá. O que você acha? Aí eu falei, putz, é minha última chance, minha última pré-venda, eu vou. E fui, desci, né, a serra e tal. Aí um amigo me emprestou um apartamento que ele tinha lá pertinho do plantão. Só que tava em obra e eu cheguei lá, o apartamento tava imundo. Daquele jeito. Então, assim, eu falei, nossa, gente, que Tudo horror. cooperando pra... Não, eu falei, ó, assim, ó... Pro pessimista já tinha morrido tudo ali. Sabe o que eu falei? Eu falei, olha, se eu não fizer uma venda amanhã, domingo eu vou curtir uma praia, segunda-feira já vou começar a mandar currículo, já era. Bom, aí cheguei no plantão, esqueci a carteira. Então não tinha dinheiro nem para almoçar, assim. Não tinha Pix, gente. A gente está falando de uma época que não tinha Pix. A gente andava com dinheiro, né? E aí tal, beleza. Aí, e eu sou... Bom, vocês vão ter que parar uma hora o podcast, porque eu não paro de falar, né? Não, tamo... E eu sou sempre muito comunicativa, muito... Eu cheguei no plantão, eu tava muda, assim, todo mundo... Você tá bem? Não, eu tô bem, assim. Eu tô ótimo, eu não tenho dinheiro pra almoçar, mas eu tô tranquila, né? Eu tava muito introspectiva, eu tava assim, eu não tava conversando com quase ninguém, eu tava ali, tipo, já pensando o que eu ia fazer na segunda-feira. Eu tava muito assim, já muito decidida. Não, e aí, vamos fazer só uma pausa aqui, porque aí, tipo, olha como o poder da mente é incrível, né? Diante de um contexto que você já vinha ali de muita dificuldade, eu ainda vou para uma operação pensando que tudo vai dar errado, né? Não, você já vai, tipo... E quanta gente... Já vai com a toalha jogada. Não, exatamente. E quanta gente a gente conhece que é assim, né? Que tá passando... A gente brinca, né? Das fases. Tem gente que passa por fases que são bem complicadas. Quantos de nós também não passamos por essas fases, né? Então, eu quero convidar você aí, só lembrando, para você ir chegando, dá o seu like aqui, comenta com a gente aqui, compartilha com a gente se você também já passou por essas fases aí de não ter o dinheiro para almoçar e ir para uma operação maluca como essa, e compartilhar com seus amigos também, porque a Tati vai contar coisas incríveis pra gente e a gente precisa de todo mundo aqui, certo? Você sabia que o Chitãozinho e Chororó haviam desistido de tudo? Eles estavam subindo ali no centro da cidade e eles ouviram a música do Raul Seixas, Tente Outra Vez. E tipo assim, foi uma luz que veio neles e eles voltaram. Eu não sabia. Estouraram. Tem muitas histórias assim, né? A história do próprio o ator que fez o Rock, né? Ele chegou a vender o cachorro dele. A última coisa que ele vendeu foi o cachorro. Meu Deus. E quando ele foi buscar de volta, a pessoa não queria devolver. Ele pagou 5 vezes o valor do cachorro, porque a única pessoa que ficou lá dele foi o cachorro dele. O cachorro dele, não. E aí estava lá você. Não, eu estava lá, liguei pro meu cliente, aquele único cliente. Eu só tinha aquela pré-venda, só tinha aquele cliente. Só um? Só um cliente. Eu só tinha, uma cartada, um único tiro. De 150 eu só tinha aquele. Liguei pra ele, não, isso aí tá caro, não sei o quê. Eu liguei pra ele e falei, olha, senhor fulano, eu tô aqui no plantão hoje. Se o senhor quiser visitar, tô aqui e tal, não sei o quê. Beleza. E, a gente fica até com o termômetro bem... a gente já tá bom. Você não quer vir? Beleza. Segunda-feira... Vou dar um mergulho pra ver se a água do mar limpa. Amanhã eu vou curtir praia e segunda-feira eu vejo o que eu vou fazer. Aí, tô lá, né? Aí, a gente usa codinomes, né? Sim. E o meu codinome na Biara, que era a empresa que eu trabalhava, era Veridiana. Aí a recepcionista chamou, né? Veridiana, tá? Agora lascou. Não, tem gente que trabalhou comigo que me chama de Veri até hoje. E aí a recepcionista me chamou que eu tava na vez de atendimento. Eu tava em 2 de paus, né? Ali, tipo, na recepção, ali esperando o cliente. Não tinha nem... Já fiquei ali, assim. Quem que entra? O Abílio Diniz. Cara. Mentira. O meu cliente. Ele entrou. foi? Ele foi na minha vez. Foi assim uma coisa que eu olhei, eu falei, nossa. Foi com a esposa, foi com os filhos, tal. Os filhos eram pequenos na época. Olha, eu vim aqui porque eu gosto muito de você e eu vim aqui só para conhecer. Eu não vou comprar nada. Ai, puta, ainda vai me caroçar, ainda vou perder a vez, né? Mas tudo bem. Fui lá, fiz o trabalho, mostrei, apresentei os decorados, tal. Se entregou. Era a minha última cartada. Eu falei, já... Bom, beleza. Aí a gente foi, viu, tal, não sei o quê. Sentamos na mesa, tinha um coordenador de vendas, ainda bem, porque eu tava com a autoestima lá embaixo. E o coordenador de vendas estava ali, vamos vender. E nós sentamos, né, à mesa, tal. Ele falou assim, mostramos a tabela, tal. E eu já, assim, a derrota.
não vai, não vai. Ele me dá 2 segundos, saiu, telefonou. Olha, é o seguinte, eu vou comprar 2 unidades. O valor da comissão, na época, dava 20 mil reais. Eu tinha 300, dinheiros de hoje. Reais. Se Não fosse, mil reais. não, se fosse 20 hoje... mil as duas? As duas vendas. unidades, as 2 vendas, dava 10 mil. Que na época era, se a gente for falar em dinheiro de hoje, dá uns 60 mil reais, mais ou menos. Se a gente está falando aí de uma avaliação aí mais ou menos de 1 milhão, os 2 apartamentos. Eu fiquei assim. Eu Segurou. olhei pro coordenador. Não, então já vamos fazer contrato. E era uma construtora que os contratos deles eram desse tamanho, demoravam horas para ficar pronto. O cliente falou, então tá bom, então a gente vai almoçar, daqui a pouco a gente volta. Nossa, que desespero. Não, que fazer, assim, mas não. fazer um parênteses aqui, pra fechar contrato, quando você vai comprar, Não, gente, dá vontade de desistir, você fica tipo um na dia inteiro no construtora- negócio Na esperando. construtora é um horror. Aí ele pegou, falou, tô indo almoçar e daqui a pouco eu volto. Eu falei, tudo bem, eu vou ficar aqui cuidando. Não, você vai almoçar com a gente. Lembrando que eu não tinha dinheiro pra almoçar. Você ainda ganhou um almoço. Não, Sem a carteira. eu ganhei um almoço, eu comi paella com lagostinho. Olha aí. A hora que ele saiu, fechou a venda, tal. A hora que ele saiu, eu adoro o ramo imobiliário, eu vou ficar... Você construiu uma capela pra ele. Alguma coisa assim, né? não. Eu tenho uma Você mandou história. uma fonte pra ele do Abílio. Falei, gente, Eu tenho uma história, não sou vendedor imobiliário, mas a minha empresa presta serviço para construtoras, né? Eu nunca vou esquecer desse caso. Um domingo no Itaim, aí estavam os corretores em fila, né? Entrou um senhor e uma senhora com um golzinho redondinho, assim. Mas já era um carro antigo pra ela. Cara, ninguém queria atender o senhor. Pegaram o mais novato lá e falou, cara, vai lá você, atende o cara. O cara comprou 2 unidades. Tipo, preconceito total, né? O cara comprou 2 unidades e pagou 50% à vista das 2 unidades no Itaim. Cara, aí você imagina a cara do cara que era o Que próximo não da atendeu, fila. que Estão falando para recusou. vendedor, né? A gente nunca pode desfazer do cliente. Não. Nunca. Não. Porque assim, as pessoas que a gente menos imagina são as pessoas que muitas vezes fecham o negócio. Às vezes o cliente fala assim, esse cara não tem recurso, não tem grana, mas ele faz das tripas coração e fecha o negócio. Exatamente. Isso tem que fazer parte da nossa disciplina como empreendedor. Exatamente. Não importa. Exatamente. Você pode até não aceitar o cliente, mas o cliente ele sentar contigo, você fala, cara, eu tô aqui para te ajudar. Sim. Como é que eu vou fazer para você? Talvez você fale, olha, não faz sentido para nós e tá tudo bem. Mas você tem que cuidar daquela pessoa que tá Não, ali. e até porque, principalmente no meu mercado, o cliente de locação não. O cliente de locação ele quer, já Sim. resolve rápido. Mas o cliente de venda, ele tem uma jornada. Sim. Então ele começa, às vezes, pesquisando. Então, primeiro o que ele vai ver? Meu bairro. Aí ele já começa a ver que se ele, com o dinheiro que ele tem, ele já pode comprar mais próximo do trabalho, então ele já vai perder menos tempo no... Mas é incrível essas histórias, né? De tipo, como que aparece uma pessoa do nada, tão decidido pra uma compra, ele chega, compra, te leva pra almoçar e... Aí, assim, era um cliente meu que eu já vinha trabalhando Tá. muito Não tempo é alguém com ele. também Não era alguém que desconhecido, chegou. né? Eu tinha já oferecido esse produto pra ele. E ele, toda vez que eu ligava pra ele, olha, já lançou. Não, não vou comprar porque tá caro. Não vou comprar porque tá caro. E, então, assim, eu acho que depende muito... depois que você vai aprendendo determinados produtos, a venda é muito mais técnica, né? Hoje, para eu ter um corretor hoje na Imobidata, ele não pode chegar Somebody love não, né? Não Tem dá que ser- mais, não dá mais. O cliente, hoje, naquele tempo, quando eu comecei, o cliente ainda, ele não tinha muita informação. Hoje o cliente chega, ele já sabe o condomínio que ele quer, ele já sabe o preço da região, ele já sabe... Ele já pesquisou várias outras Ele já coisas, pesquisou né? várias outras coisas, ou mesmo que está começando, para ele confiar em você, que você está passando as informações corretas também, leva um tempo. Então, hoje, para fidelizar, é muito mais difícil você fidelizar Mas um cliente. entra naquilo que a gente falou também, que o Vinícius comentou, que assim, muitas vezes você não fecha com o cliente, mas um bom atendimento seu gera uma venda futura, Sim, né? claro. Porque ele falou, olha, eu fui lá que essa corretora me atendeu, eu não fechei, cara. Mas procura ela que ela tem um atendimento muito legal. Então, isso Então isso é acontece muito muito, importante. Hoje eu estava vendo uma entrevista de um empresário que ele comprou uma moto. E o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é comprar uma moto,
qual é o melhor capacete que eu quero. Qual é o melhor capacete que tem, porque não sei o quê, eu vou ter um capacete legal. O Fabinho me ajudou muito com o meu capacete. E vamos, não sei o quê. Ele achou lá o capacete. Onde que ele foi ver? Lá na General Osório, que é uma região ali de muitas lojas de moto. Voltadas né? à motocicleta. Moto. Entrou na primeira loja, ó, tem um capacete tal? O vendedor falou pra ele, tem, custa 3 mil. Tá bom, obrigado. Vou na loja do lado. Chegou na loja do lado, tem um capacete tal? Tem, custa 3.500. Deixa eu ir na loja do lado. Chegou na loja do lado, tem um capacete tal? Tem, mas que moto que você tem, cara? Aí ele, eu tenho uma Harley Davidson. Olha, eu tenho esse capacete, mas por que você vai fazer? Esse capacete não precisa dele. Esse capacete é para quem vai andar 300 km por hora naquele tipo de moto totalmente diferente da sua. Sua Harley Davidson vai andar quanto? 140 no máximo? Posso sugerir? Tem esse modelo assim, assim, assado, tal. O que legal. aconteceu? É a forma, né? Comprou com o vendedor e ele só referencia o vendedor E em posso tudo. falar, gente, tem gente que não tá buscando o preço. Não. Às vezes às vezes a é gente relativo. compra no lugar mais caro, mas porque a gente é bem Mas atendido. E o melhor enfim. cliente, vou te falar assim, quem procura, sinceramente, eu sempre falo isso pra minha equipe de vendas. O cliente que só procura preço, na minha opinião, ele não é um bom cliente. Sim. Porque esse cara não vai voltar. Não tem Ele tá agregação, né? preocupado Ele não apenas com o valoriza. preço. O valor, Quando né? você consegue gerar um relacionamento com ele. Eu tenho clientes, cara, que assim, eu trabalho no ramo condominial, que ele deixou de ser síndico. Outro síndico ganhou a eleição. Esse outro síndico tirou as empresas que era parceira dele. E ele até hoje me liga, me indicando amigos dele, me arrumando, porque ele sentiu mal de eu ter saído. Acontece Então, assim, muito. por quê? Isso foi uma boa venda. Essa E conexão, E ele sempre né? falou assim, não, Fabiano, não é preço, cara. Vamos falar de qualidade. Exatamente. Tem mercado para tudo e para todos. Mas E o aí- que a gente... Desculpa, Calil, Imagina. só complementando o que a gente começou Sim. lá, né? Que o pessoal fala, o vendedor, ele não dá certo em nada. Mas venda é técnica, É gente. técnica. É técnica, gente. Não adianta. Quanto Se mais você- conhecimento. Você pode ver, assim, pegar um exemplo besta. Às vezes aquele pessoal que vende chocolate no metrô, né? Você já até desanima. Esses dias eu teve um cara que chegou... Não, porque esse chocolate, se a menina comer, ela vai ficar igual a Gisele Bündchen. E o cara vai ficar igual o Brad Pitt. Então, e o cara, assim, no maior bom humor. Imagina, Você come né? porque ele é engraçado, não porque é bom o chocolate. Não, que é bom o chocolate. Eu só tenho só uma aspa aqui. Eu só penso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra gente não relacionar venda com dom, né? Porque ainda tem muita gente que acredita que a venda é um dom e que isso não. Eu não tenho dom pra vender, Não. enfim. É eu acho que técnica. eu acho que do ponto de vista de comportamento humano, né? Quando a gente para pensar que eu tenho a habilidade e competência para desenvolver, eu posso estudar, eu posso me tornar Ele é hábil técnico, para melhorar. paixão. Exatamente. Você tem que ser técnico e tem que gostar Tem que muito do gostar. que você faz. Porque assim, como eu falou assim, é muito árduo, é muito sofrido. E assim, mas se você gosta... Porque se você gosta de ver o sorriso do cliente Não, mas- quando ele finalizou... Mas sabe quando por que eu ele tô teve a falando isso? satisfação, Porque às vezes, por exemplo, eu tô dentro das empresas e tem muita gente que comenta. Tipo, eu gosto de fazer isso, mas eu não sei fazer, eu não tenho o dom, eu não Mas nasci você pra vê, isso. a Tati Não. com certeza ela passou por isso. A gente teve um boom imobiliário em São Paulo. O que teve de corredor... É aquilo que a gente Nossa. tava falando antes, né? No boom, né? Todo No boom, mas todo mundo. mundo foi esse corredor de imóveis porque tava Nossa, bombando. tava bombando. Mas quem era essa galera? Ficou? Não. Tá no mercado? Eu não fico, eu não tenho estrutura, não tenho Muitas pessoas conhecimento. que começaram comigo, assim, eu lembro quando a gente formou equipes de pessoas novatas. Dessas pessoas, eu conto assim nos dedos hoje quem ficou. Né? Quando eu comecei nessa imobiliária, por exemplo, que eu comentei que o cara me pediu para entrar, começaram 10 pessoas comigo, só eu fiquei. Quando eu entrei na Biara, que era a imobiliária de lançamento na época, entraram 50 corretores junto. Uau, né? é muita Na gente. primeira semana só Não, tinha 10. eu lembro esses lançamentos desse meu cliente na região de Itaim, que era grandes empreendimentos, tinha 50, Uma tinha galera. 100, 100 corretores ali, aquela, cara, pessoal com a faca no dente, mas só fica aqui o boom baixando. Ô, Tati, como é que então você vai pra Imobidata? Então, fiquei 5 anos, né, trabalhando com lançamento, das 9 da manhã às 11 da noite, todos os dias, de segunda a segunda. Chegou um momento que eu falei, e assim, já estava nesse pé de 100 corretores, 200 corretores no lançamento. E eu falei, gente, não
tenho mais saúde emocional para isso, porque você tinha que ficar ali ligando para o cliente ir, porque se você dependesse da visita do plantão, você não ia conseguir pegava fazer ninguém, né? visita. Então eu comecei a vender muito para minha carteira. E aí veio a crise de 2008, né, na bolha dos Estados Unidos, eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar outros mercados. Eu morava na Zona Norte na época, né? Trabalhava muito lançamento lá. E aí comecei assim, um cliente, olha, eu tô vendendo um apartamento meu, você não quer vender? Aí eu comecei a pegar esses imóveis prontos, né? Aí montei um site meu, né? Na época era só eu mesmo, né? Como corretora autônoma. E aos poucos eu fui deixando o lançamento e começando a trabalhar com terceiros. E trabalhei durante um período com apartamentos residenciais para venda. E depois eu trabalhei muito com ponto comercial. Fiz muita... Isso muito intuitivo, Muito assim, né, um pouco intuitivo, mas também assim, eu acho que a gente tem uma questão no ramo imobiliário que é a especialização, que muitos corretores não se especializam. Então, você fica ali muito... O corretor, ele quer vender galpão em Atibaia, ele quer vender Minha Casa Minha Vida no Grajaú. Então, ele tá atirando para todo lado. Né? E alto padrão nos jardins, não vai. Especialidade, né? Especialidade, o Porque ele falou, foco. o cara abre um leque tão grande. E- Aí eu vou falar a frase que eu falei que me cortaram, né? Quem O cortou? que o cara vira? Não sei. Corretor pato. Corretor pato. Ó, você reclama com a edição depois, viu? Falo muito isso. Não é? E, bom, e aí depois outra crise. 2015 veio outra crise, os pontos comerciais fechando, o pessoal não estava fechando o negócio, comecei a ir para o ramo de locação e residencial de novo. Nisso, eu já estava morando na Zona Sul. Mudei para a Zona Sul, comecei a trabalhar lá, mais ali na região do Morumbi, comecei a trabalhar lá e tal. E aí, em 2015, mais ou menos, eu conheci um grupo de corretores na associação comercial que a gente estava fazendo uma coisa que a gente quis fazer uma Redcai naquela época. A gente quis, a gente teve a intenção de fazer Mas só de corretor. muita gente tem. Muita gente tem. A gente conversa com o pessoal sempre pensa nessa coisa de reunir e tal, enfim. Mas precisa ter estrutura. Hoje eu vejo, depois que eu conheci a Redcai, eu vi que assim, sem estrutura não adianta. Não adianta você falar, precisa fazer uma reunião, a pessoa não vai, ainda mais Parece que é fácil, né? Parece que é fácil, né? metodologia. E aí a gente começou a conhecer outros fornecedores e tal, e nessa época eu conheci meu ex-sócio, meu ex-marido, né? Ele trabalhava no Viva Real na época, que era o portal de anúncios. E aí já estava vindo um novo mercado, né? Com essas startups, a gente já estava ali. O mercado imobiliário tem, assim, para os corretores e gestores de imobiliária, tem muitos os profetas do apocalipse, Sim. né? Então veio Quintana, não, vai acabar com as imobiliárias, e não sei o quê. Aí todo mundo sai inventando um monte de coisa também. Né? Aí não, eu sou muito assim. Toda crise que tem, eu tenho essa coisa muito de adaptação. Então, primeiro, gente, todas as vezes, essa vez que eu contei essa história para vocês, foi a única vez que eu pensei mesmo em desistir do ramo imobiliário. Todas as outras, eu falo, mercado imobiliário não dá mais. Mas deve ter alguma coisa. Eu sei, deve ter uma adaptação. Deve né? ter alguma coisa. Eu quero até trazer um tema sobre isso, porque você falou uma coisa que eu me sinto muito honrado ouvir de você, que é assim, precisa ter estrutura, Precisa né? ter estrutura. E quando você chega aqui falando, eu visto a camisa da Redcai, quanto precisa ter estrutura, e de verdade a gente trabalha muito para ter uma estrutura, mas você também, como Imobidata, tem que ter uma estrutura até para suportar essa pressão de mercado, de startup e tudo, de mercado. né? E aí o que a gente fez? Ele tinha já essa coisa da tecnologia, ele tinha já estava conhecendo as outras imobiliárias, porque o Viva Real, que agora já é Grupo Zap e Grupo LX, e já mudou tudo, eles já tinham essa questão muito de mudança de mentalidade de mercado. E aí chegou um momento, né? Eu falei assim, vamos unir as duas coisas? A sua experiência no mercado imobiliário, porque precisa, e a minha experiência com tecnologia. E daí a gente montou a Imobidata.
Aí no começo da Imobidata eu fazia tudo. Eu atendia cliente, levava contrato, fazia o contrato. E aí até então ela era uma venda e locação. Só venda e locação eu Tá. trabalhava, só venda e locação. Aí quando a gente montou a Imobidata, a gente começou a ter uma relevância maior, né? E também um aumento de negócios, né? Porque era assim, gente, queira ou não queira, um CNPJ faz diferença. Claro. Às vezes a gente vê muito empresário na informalidade, mesmo no ramo imobiliário, você precisa ter um CNPJ, você precisa ter uma estrutura A academia cai. A academia. Que é uma forma exatamente dessa estruturação, né? De buscar isso. Mas aí você começou com venda e locação. Venda e locação, e a gente já começou a pegar algumas administrações de locação. E eu tinha um escritório num prédio comercial lá em Santo Amaro, né, perto do Ponte Transamérica. A gente começou a fazer muito negócio nesse prédio, que a gente faz até hoje, né? Mesmo saindo de lá depois, né? Aí vem pandemia e tal, a gente acabou entregando o escritório, mas continua fazendo muito negócio lá. E aí a gente foi crescendo, né? Crescendo estrutura. Então, agora precisa ter mais um corretor para... Então, Vai tomando uma forma maior, vai né? tomando uma forma, né? Olha, a Tati conheceu a Redcai pelo Pequenas Empresas Grandes Negócios. Aí a gente já começa na história desse ano, de 2022, foi outro ano que eu tive que me reinventar. Então, assim, foi outro ano que eu tive, assim... Eu me separei em 2020, na pandemia, e em setembro eu desfiz a minha sociedade com meu ex-marido, meu ex-sócio. E aí a imobiliária a gente já tinha a estrutura ali pronta, eu tinha os colaboradores e tal, mas sempre fica, eu não sei, gente, eu sou assim uma pessoa muito inquieta, eu sempre acho que precisa fazer mais, que tem mais alguma coisa, né? E a gente ficou, até no primeiro episódio do podcast vocês falam muito isso, que a Redcai nasceu na pandemia, né? Sim. Eu passei 2 anos muito sozinha. Tanto como pessoa, como empresária também, né? E mesmo você conversando com empresários do ramo de atividade, e no ramo imobiliário, eu vou repetir, tem muito pessimismo. Então, a coisa, tipo, te derrubava mais. Só que foram 2 anos que a gente fez muita venda. Por conta das taxas de juros, de financiamento. Nossa, mesmo na pandemia? 2020, acho que foi o melhor ano para a Imobidata. Foi o ano que a gente mais vendeu. Foi, assim, excelente. Enquanto choram, outros vendem lenço. Foi muito... Mas já ventilava-se muito isso, Sim, né? De que, por exemplo, para quem tem grana, a galera ia aproveitar aquele momento para vender. É muita especulação também. Não, né? e assim, taxa de juro de banco estava 6,9, 6,5. Então, o pessoal aproveitou isso. E a gente também, né? E aí, eu tava num momento, assim, final de pandemia, quer dizer, a pandemia não acabou ainda, né? Mas estava ali e eu comecei a ver muito pequenas empresas todo domingo, mas eu via na Globo News, tá, gente? Porque eu não acordo cedo no domingo. Não tem Eu jeito. também não. Eu via na Globo, Eu só assisti no dia que a gente passou. Depois eu vejo na Globoplay. Muito. Aí comecei a assistir muito porque eu pensava assim, bom, eu tenho uma empresa, eu não tenho só uma imobiliária, eu tenho uma empresa, então eu preciso começar a ver como que outros mercados estão se comportando nesse período, né? E aí caiu o programa da Redcai. Eu falei, nossa, olha que interessante e tal. E aí eu lembrei daquele grupo de corretores que a gente tinha. Eu falei, olha, a gente fazia isso, mas nossa, os caras são pequenas empresas, tal, não sei o que lá. Ah, porque eles têm um grupo na Vila Olímpia. Nossa, do lado da minha casa. Tudo fluindo. Eu sei que no domingo, terminou a reportagem, eu já mandei um e-mail, já recebi o retorno na segunda-feira. Olha, já tem uma reunião amanhã. Aí eu já fui na reunião e me tornei membro nessa semana. Eu lembro da Tati, foi bem rápido aí. Foi muito louco. E assim, rapidinho aqui, eu trouxe algumas coisas só pra gente pontuar. A National Geographic começou como uma revista. E depois ela se torna um dos maiores aí canais de televisão hoje que a gente tem no streaming. A Netflix começou como uma locadora de DVD, não sei se vocês sabiam. E aí ela se torna também aí um outro gigante do streaming. A IBM, que a gente, né, tem essa ideia de computador e tudo mais, ganha o auge por conta disso, mas ela era uma empresa de TI. E aí a Tati, pós essa entrada dela na Redcai, ela também
E depois a gente tem outras histórias para trazer aqui, porque tem histórias bem legais que a gente sabe aí, até do Arta. A Tati se reinventa nesse processo, né? Sim. E aí eu queria que você contasse, assim, como é que foi esse processo para você, né? Por que você chegou à decisão de se reinventar? Sim. Ou eu diria, da questão do nicho. É. E como é que a Redcai te apoiou nisso também? Então, foi um momento que, assim, 2021 foi já assim, final do ano já estava já não estava assim tão bom para o mercado imobiliário. E eu estava nessa coisa, né? Eu sou uma empresária, eu preciso conviver com outros empresários, eu preciso saber como outros empresários estão agindo. E quando eu conheci a Redcai, lógico, a primeira coisa que você pensa, nossa, eu vou vender imóvel aqui para todo mundo, eu vou alugar Todo sala mundo vai comercial comprar. aqui para Todo todo mundo mundo. pensa isso, Não, né? vai chover de venda. Mas isso foi muito no começo, assim, porque quando eu comecei a frequentar as reuniões, comecei a entender mesmo o que era o networking, porque o networking, ele não é só eu vender para você, ou você me indicar o seu cliente, me indicar... Eu aprendi muito com todos os empresários do grupo, como eles estavam fazendo, gerindo seus negócios, como eles faziam a contratação, como que eles... É o que a gente chama dos benefícios intangíveis, né? É que a gente sempre imagina assim, né? Poxa, mas são empresas de ramos diferentes. Total O que diferente. essa pessoa pode me ensinar? Mas todas são empresas. Todas são As empresas. dores são muito parecidas. E você consegue tirar cases para mudar o seu negócio através da experiência do próximo. Exatamente. Então, eu comecei a usar a Redcai para me tornar melhor como empreendedora, para aprender, né? Tô assim, pitch, gente, eu não fazia pitch. Eu não sou, ainda bom, ali umas rateadas ainda. Mas é como você Mas treinar. olhando para o avanço, né? Para você... E assim, eu vejo que o ano de 2022 foi um ano, assim, muito que eu saí... eu quis sair do operacional da empresa, porque tem muito isso. Sim. Chega momentos em que o empresário, ele não está fazendo o que ele gosta, ele está fazendo o que precisa. Então, chegou um momento que eu falei, gente, eu não estou mais gostando da minha empresa, eu não estou mais gostando do meu trabalho. E aí, conversando, vendo com o pessoal, o que o pessoal fazia, tal. E eu comecei a querer, tipo, não, eu tô num momento, assim, que eu preciso mudar várias coisas. Cheguei a fazer uma mentoria nesse período também, mas daí já uma mentoria para o ramo imobiliário, que também me ajudou muito, porque você também via as dores dos mesmos donos de Sim, imobiliários. porque aí a linguagem a focada linguagem ali. É a mesmo. especialidade É mesmo. a Exatamente. especialidade. Então, chegou um momento que eu falei, eu preciso de ajuda. Eu acho que tem um momento que a gente precisa ver a nossa vulnerabilidade e falar, gente, não tô dando conta. E assumir isso. E assumir. Né? Porque chegou um momento que eu falei assim, eu faço tudo na minha empresa hoje. Então, a gente tinha operação de administração de locação. E Já aí, tá falando no passado mesmo, né? não, Olha já que louco. E aí eu tava assim, quando eu cuidava da administração, eu não conseguia cuidar do comercial. Aí o comercial desandava. Baixava. Aí eu ia pro comercial, a administração desandava. E aí eu comecei ali a rodar pratinho, né? Eu falei, Sabe aquele mártir? Era isso que você era, o mártir. exatamente. Se sacrificando Exatamente. pra tudo. E aí a gente estava até conversando sobre a sua palestra, né? Chegou um momento, isso foi agora, segundo semestre, porque eu já estava desde o começo do ano assim. Eu preciso ver hoje qual operação está dando lucro e qual operação tá que eu preciso focar. Sim. Tá sobrevivendo. Tá ali, sobrevivendo. Né? E eu entrei na Redcai querendo aumentar minha carteira de administração e aumentar as minhas vendas. Só que chegou agosto, eu falei, eu não consegui nenhuma coisa nem outra. Mas, e aí? Eu tenho que olhar agora para minha empresa, eu tenho que olhar para os meus números e eu tenho que ver que rumo que eu vou tomar. Sim. E eu estava com, assim, tenho até hoje, muita dificuldade na contratação. Então, contratava. E aí, como que você vai motivar a equipe se você está também em baixa, você né? também não está tão motivado não assim. Não está em né? baixa. E aí, eu estava comentando com o start que me deu, assim, eu já estava ali. Não, eu preciso
encerrar essa operação ou fazer uma parceria com essa operação de administração de locação, porque ela está me tomando muito tempo e eu não estou conseguindo focar no comercial da empresa, que é onde eu tenho que estar, é onde eu gosto de estar. Sim. E aí teve uma semana que eu tive crise de ansiedade todos os dias. E aí eu falei, não, peraí, gente. Porque tem muito... E é aquela coisa da saúde mental, A né? Do saúde quando mental, isso e já tem- começa a afetar. E eu acho que tem uma coisa que a gente tem que desmistificar, que é o glamour do empreendedorismo. Não, ser empreendedor é isso. Não, gente, pelo amor de Deus, ser Não é. empreendedora não é isso. Não é. É resolver problemas, você vai... todo dia vai ser feliz? Não, todo dia não vai ser feliz. Só que se você passa um momento em que todos os dias não são felizes, aí você fala, não, Tem alguma coisa errada. Eu tinha Tem uma alguma- na faculdade que ele falava, para ser empreendedor no Brasil tem que ser louco. Não, não, gente, Mas porque aí também não vira é uma pelo- crença não, mas não é pelo lado- limitante, né? Mas você tem que ter muito foco. Mas assim, é você saber fazer a coisa da forma correta. Não, mas, ó, Aham. Porque se a você gente- abre muito, você fica maluco. A gente estava hoje no carro falando sobre isso, né? Quando estava falando que o seu irmão que é PM, né? Da Polícia Militar. Aí eu falei, por que você não seguiu o mesmo caminho da família? Não, porque eu ia ter problema com o meu superior. Então depende muito do perfil do que você quer. Não, Mas- até porque a exemplo da história da Tati, a gente já vê um outro perfil de empreendedor. Sim. Né? Então, eu sempre brinco. Eu sei que é muito comum essa fala de que empreender é trocar os pneus do carro com ele andando, mas não necessariamente. Não necessariamente, Tem gente que começa não. tudo certinho, Planejamento. começa É com planejamento, planejamento. com organização, foco e tal. E com responsabilidade. Com responsabilidade. Porque o que você faz é entender o que tá dando certo, o que não tá dando certo, o que tá te fazendo bem e o que você precisa, de repente, se desprender Sim, nesse sim. momento, né? E aí foi um momento, assim, muito porque a gente tem que tomar decisões e você não pode demorar muito. Porque eu já estava vendo meu financeiro se enrolar, eu já estava vendo, assim, já estava virando um caos. Sim. Falei, gente, eu não estou confortável nesse caos, então... Aí chamei a minha advogada, né, que cuida do jurídico da Imobidata. Olha, eu estou pensando em fazer uma parceria com essa operação. O que você acha? Ela, vamos conversar. Conversamos, definimos o valuation, definimos como que ia ser, o que a gente precisava ter, o processo, tal. Então, antes de falar com qualquer pessoa, eu já tinha o valor. Então, já tinha, olha, vai ser assim, assim, assado. Já tinha Então, tudo. esse é um ponto, né? De num momento desse você ter uma equipe, você ter uma organização, É né? o profissionalismo. Exatamente. Você ter um respaldo, né? Claro. Como eu te falei, no momento de desespero, a gente faz muita caquinha, Sim. né? Pra não falar palavrão. Ah, tá, podia ter gente? soltado que eu queria ver um pi aqui ainda na edição. A gente não teve ainda, né? Mas tem uns cortes aí que tem, tá? A gente Pode prefere falar. tirar do ar pra não pôr pi, entendeu? Tudo bem, tudo bem. Deixa, até porque a gente está já bem adiantado aqui. O que você destaca nesse sentido desse relacionamento que você teve com a Redcai, né? Você for ali fazer a mentoria na sua especialidade, decidir que de repente era melhor abrir mão de uma coisa para você cada vez ser mais especialista e ser reconhecida por isso, né? Nesse caminho todo, o que você destaca, o que foi mais importante para você? Chegar onde você chegou? Porque você andou fechando negócios agora. Então, aí eu vou chegar lá. Então, esse processo todo foi assim. Eu preciso decidir se eu vou fazer isso mesmo Sim. ou se não. Mas eu não queria pulverizar para o mercado. E eu conheço muita gente no mercado imobiliário, né? São 17 anos, conheço muita gente. Então, eu falei com 4 pessoas. Uma delas foi o Calil e uma delas foi o Andrews, que fui eu até que trouxe ele para a Redcai. Olha só. E falei com o Andrews, porque ele trabalha na rede de vistorias e tem muito conhecimento nesse mercado. E eu falei para ele, já está decidido. Ah, você não quer pensar mais? Não, já está decidido. E falei com mais uma pessoa que foi até meu convidado também, de outra rede de imobiliárias, e uma advogada do ramo imobiliário também. Foram 4 pessoas. Eu falei, eu não vou pulverizar isso no mercado, porque senão vão chegar propostas aqui para mim que não vão ser interessantes. Vai prostituir, né? Vai prostituir. E eu queria mais um sentido de uma coisa mais de parceria, que os meus clientes não se É sintam... para tirar os clientes da mão, né? Porque tem a sua responsabilidade sobre o cliente também, né? Exatamente. E são imóveis que eu vou continuar trabalhando, são processos que eu vou continuar lidando ainda de alguma forma, né? Então, eu tinha muita clareza do que eu queria. Foi muito assim, muito claro.
E aí o Andrews falou, olha, tem uma pessoa, fala com ela, tá aqui. Fizemos 2 reuniões e fechamos negócio em menos de 15 dias. Uau. Relâmpago. Foi uma coisa, porque eu falei para ele, para essa pessoa, em dezembro eu não quero mais nem emitir um boleto, eu já quero que vocês façam tudo isso, eu já quero que Já vocês... assuma a operação, Porque né? eu quero focar no comercial. E aí foi essa questão do relacionamento e também uma outra coisa que a Redcai me trouxe, e também nessas questões de mentoria e tudo que eu fiz, a especialização de novo, porque chegou um momento que a imobiliária estava virando um bonde, eu tinha 1.500 imóveis. Aí o que a gente fez? O Alan, que também é da Redcai, né, da origem, sentou comigo, falou, seu site precisa disso, disso, daquilo, o seu CRM não está atendendo, você precisa mudar o seu site, porque você não está tendo relevância no Google. Com as ferramentinhas mágicas dele lá, ele me mostrou, eu falei, nossa, olha que coisa. Então, teve todo esse suporte de todo mundo. É engraçado que é um monte de coisa acontecendo junto, É um monte de coisa. E aí, a gente fez a alteração do site agora. Aí, reduzimos os nossos bairros também de atendimento hoje, porque o que acontece? Eu quero estar mais à frente do atendimento ao cliente. Foco. Foi uma E coisa... focada. sabe? Né? Eu saio do... Mas você vê a importância de você conviver com pessoas de vários nichos, né? Exatamente. Porque, por exemplo, assim, você não... Como eu, não manjo nada de internet. Mas eu tenho alguém ali que é um parceiro que é bom, que me gera confiança de poder colocar isso na mão dessa pessoa, que também não é nenhum oportunista que chega simplesmente e fala assim, olha, cara, não, vou fazer um site novo pra você, 5 mil você reais, vai bombar. Não, é a pessoa que você tem convívio semanal, que você cria um rastro de confiabilidade com essa pessoa pra você poder colocar o seu negócio na mão E que dela. também, de alguma forma, tá vivendo esse contexto de mudança todo, A né? gente também. aprende muito sobre isso, né? Não posso dar spoiler, tá, Tati? Daquilo que a gente já conversou. Mas eu falei, Tati, como é que funciona tal coisa? Olha, Vini, é mais ou menos assim, assim, assado. Daqui um ano a gente vai falar sobre isso aqui. É isso aí. Então, foi assim, eu acho que o que a gente fala em todas as reuniões, né, do valor do relacionamento, eu vi muito isso nesse ano, porque eu comecei a me abrir mais também para parcerias, né? Tanto as parcerias no meu mercado, como as parcerias também em outros ramos. Então, foi muito importante, porque eu tive esse insight, primeiro, da parte de mudar a minha operação, e segundo, de mudar a minha posição no Google e tal. Então, foram, assim... por isso que as RK são importantes também, né? Gente, a gente fica aqui até... Eu sempre brinco que são MBAs gratuitas, né? Você tem a oportunidade de estar com um mestre a cada Tati, reunião. incrível a história, eu acho muito legal. E a gente fica muito feliz de como o Redcai fazer parte dessa história. Sim. E você aqui hoje compartilhar isso com as pessoas, né? Então, se você que nos assiste agora... também vive esse momento, né, de indecisão ou de alguma maneira entende que na sua empresa você tem demandado muito tempo com coisas que não têm dado tanto resultado para você, obviamente que você não precisa tomar uma decisão imediata, mas vem conhecer a Redcai, né? Vem conhecer os nossos grupos. A Tati participa de um dos nossos grupos. É legal essa troca de figurinha. E para você que conhece alguém que precisa disso também, a gente está aqui exatamente para isso, né? Para dar apoio, para conversar com as pessoas, para poder motivá-las. E a gente fica muito feliz de fazer parte dessa história aí, dessa nova Imobidata que eu vi esses dias. Aguardem, né? Aguarde nova Imobidata. Deixa o seu arroba aí, o site. Já tem o endereço do site ainda não? O site é o mesmo. É o Ele mesmo, só continua vai mudar. imobidata.com.br, né? Tá, A gente já está fazendo. imobidata.com.br. Ele está ativo, porém a gente ainda está Reformulando ele por trás, ainda. Instagram, @imobidata. Imobi com BI e o @Tati com Y Espíndola também, que é o meu. O Vinícius fala assim, vai aparecer aqui na Vai tela. aparecer. Joga pra produção. Aí ele fazer. vai ficar felicíssimo com isso, né? Vamos deixar aqui embaixo. E é isso, gente. É isso. Eu acho que empreendedorismo tem a ver com isso. Tem a ver com ressignificar, né? Tem a ver com a gente entender os movimentos que a gente tem da empresa, como é que isso se acontece e ter coragem para ir lá fazer diferente. Eu diria que nem tanto coragem. Eu acho que, assim,
primeiro, você tem que ser um pouco mais racional às vezes, Sim. né? E não ficar naquele apego, não, mas a minha empresa, o que que os outros vão falar? E, nossa, Mas isso... você não acha que tem que ter coragem? Tem que ter muita, mas eu penso que assim também, você, né, não pode ficar muito também alheio ali às situações externas, né? Sim. Ai, mas você vai deixar essa operação, mas essa operação já te garante tal valor. Mercado dinâmico. Imagino que o que a gente deve ouvir aí na Uau. história toda, né? Aham, então assim, é você chegar um momento e falar assim, não, eu preciso saber o que é bom para mim e para minha Sim, empresa com também, né? certeza. Porque senão você E com saúde, né? com Que é o mais saúde, importante. com saúde, exatamente. Essa foi Tatiana Espíndola aqui no nosso 4º programa Podcai. Obrigado, Tati. Você ia falar o quê? Não, o que eu levo aqui de aprendizado de hoje, né, nesse episódio, é essa questão da autoestima, de você arregaçar as mangas e ir para cima, mas com muito planejamento, com muita estrutura. Então, parabéns pela empresária maravilhosa que você é, Imagina, obrigada. pela amiga maravilhosa, e muito Imagina, obrigado. Obrigado por eu tô estar com a gente. muito feliz de estar aqui com vocês, né? E é só me chamar que eu venho. Só chamar de novo que ela vem. Ó, e pra vocês que são membros da Redcai, não fiquem com ciúme, porque nós teremos muitos programas aqui e em breve todos vocês serão convidados, certo? E ser feliz, né? Acho que o que a gente tira lição desse episódio é assim, né? A gente tem que procurar felicidade dentro das nossas empresas também, né, Tati? Não adianta, às vezes você tem um negócio tão grande, cara, e você não tem o prazer de sair da sua casa e até a sua empresa, porque tamanho, a dimensão que a coisa se toma, os problemas. Que isso toma. Às vezes é muito melhor você ter o foco, ter uma estratégia, que você ter um resultado muito mais satisfatório e, mais importante, ter o prazer de trabalhar naquilo que nós desenvolvemos também. E é isso que a gente faz aqui. É um prazer enorme estar com vocês em mais um episódio, em mais um programa. Obrigado por estar com a gente até o fim. Beijos, até terça que vem. Até. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.